Boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo na live sobre autismo e lugar de fala. Eu estou aqui com o William Shimura, as pessoas estão chegando. Eu fiz algumas... Faz tempo que eu não faço live aqui na Terra, né? Eu fiz algumas lives lá na minha página pessoal. Talvez as pessoas fiquem um pouco confusas. Fica aqui, faz lá, faz um pouco em cada lugar. Mas o pessoal vai chegando. Aqui a gente demora um pouco para ver mesmo, mas as pessoas já estão chegando aqui, já estou vendo. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Essa discussão é muito importante, ela está em alta, né? A questão do lugar de fala, de modo geral. Não é uma discussão só do autismo, é uma discussão da sociedade em vários campos, e no autismo ela se expressa também, né? O autismo faz parte da sociedade. E eu estou aqui para conversar com o William Shimura. Eu queria que ele se apresentasse primeiro, para aí a gente começar um bate-papo aqui. William, fale de você. Opa, boa noite, pessoal. Meu nome é William, como o Luciano já disse aí. Fui diagnosticado com síndrome de Asperger, né? Hoje, transtorno do espectro do autismo. Faço mestrado em informática para educação, então é um programa interdisciplinar, né? Eu tenho esse interesse em programação, desenvolvimento de softwares, e desde que eu fui diagnosticado, então, tenho pesquisado bastante sobre autismo, também tenho outros casos diagnosticados e não diagnosticados na família, e a minha pesquisa é justamente sobre como utilizar de tecnologia, né, para inclusão dessas crianças com TEA em ambiente escolar, né. E espero agregar um pouco no debate sobre esse tema um pouco polêmico do lugar de fala, né? Acredito que é uma discussão que tem ganhado bastante força, né? Ultimamente, eu vejo bastante em grupos, né? E também eu estou acostumado a conversar bastante com mães e pais, né? De crianças com TEA. Faço esse trabalho voluntário, assim, não criar tanto conteúdo pelas redes sociais. Eu geralmente visito mais famílias, assim, sempre quando eu posso, ou converso pelo WhatsApp mais diretamente, né? Enfim, passar alguma perspectiva, né, principalmente sobre para aqueles pais e mães que estão acabando de descobrir o que é o autismo e tudo mais, né? Eu consigo fazer essa conscientização e principalmente pelo WhatsApp e as pessoas assim, atuando como voluntário também. Muito bom. Eu quero dar boa noite aqui para as pessoas que estão chegando: Juliana, Cíntia, Renato, Regina Pedroca, Cristiane Negreiros. Boa noite a vocês todos que estão chegando aí. Então, inclusive eu conheci assim, né, William, porque eu não me lembro exatamente qual era a circunstância, mas estávamos num grupo. Eu lembro, e havia uma discussão sobre ciência ou não ciência. A ciência era legítima para pensar a intervenção da pessoa com autismo, e aí havia uma pessoa lá dizendo que não tem nada a ver com isso, e aí você participou da discussão, e depois a gente acabou conversando no privado, foi bem interessante. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, faço a pesquisa de pós-doutoramento na Universidade Federal de São Carlos em educação especial, e eu pesquiso inclusão e autismo, e sou militante da causa, porque sou pai com autismo, e é por isso que participo dos grupos, e aí a gente chegou nessa conversa aí. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Iraíce. Tudo bem, Iraíce? Tudo jóia? Pri, bem-vinda. Pessoal, é o seguinte, esse tema é um tema importante, então, quem está assistindo aí, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem, compartilhar aí, que as pessoas podem interagir ao vivo também conosco, compartilhando a sua linha do tempo, e aí seus amigos que estão ligados ao tema também podem conversar. Porque quando a gente vem para esse mundo do autismo, a gente acaba tendo muitas pessoas, amigos que estão ligados a isso, né? Boa noite, Liz. Tudo jóia? E o William, ele participou ano passado, eu fiz um convite para ele, no primeiro seminário de autismo na vida adulta. Foi um seminário que foi feito em São Paulo, o primeiro grande evento ligado à vida adulta, na adolescência e vida adulta, e ele foi fazer uma discussão lá sobre a sua condição, e eu queria, William, para começar essa discussão, que você me falasse assim, o que você acha que essa coisa da própria pessoa com autismo falar, a diferença do discurso, né? Nós estamos aqui dois lugares de fala diferentes, o lugar de pai e o lugar de pessoa com autismo. E estamos também no lugar de pesquisadores.
E o que você acha que é o diferencial, que é a peculiaridade da fala da pessoa com autismo? Não sei se é um bom lugar para a gente começar. Não, eu acho que apesar de gostar de perguntas objetivas, é claro, eu gostaria de... É um bom ponto de iniciar essa discussão. Como você bem pontuou, também tem um lugar de fala que a gente poderia, um terceiro lugar de fala que a gente poderia considerar aí, que é esse lugar de fala do pesquisador, né? Com certeza você, com mais experiência do que eu, né, nesse sentido, estou começando a pesquisar agora. E também tem um lugar de fala da própria pessoa com TEA, né, no caso. Que, inclusive, tem até a hashtag Nada Sobre Nós Sem Nós, né, que é uma hashtag que tem ganhado força justamente para pessoas com TEA, né, nessa condição que eu estou, que justamente começa a ter mais consciência sobre sua própria condição e quer falar mais sobre, né, a própria condição. O que eu vejo, assim, tem duas perspectivas, né, principais. Claro que a gente pode até estender isso, e com certeza, conforme a gente for debatendo mais, sempre vai surgir novas perspectivas de como se debater isso. Mas, atualmente, eu vejo que há uma perspectiva da pessoa que vivencia, né, essa condição, ou seja, a pessoa que está ali, que nasceu, né, com uma condição do espectro do autismo, e a discussão da perspectiva das pessoas que pesquisam, aplicam metodologias e estão lidando com essas pessoas com essa condição. Então, essencialmente, eu acho que vejo que são duas discussões, duas perspectivas diferentes. E, principalmente, agora, né, voltando à pergunta que você falou, qual que é a peculiaridade em estar, né, nessa posição da pessoa que vive com o autismo? E, ao longo dessa semana, eu vivo aqui, né, um amigo meu, bem próximo, e eu notei o quão comum é, quando eu convivo com uma pessoa típica, né, digamos assim, quão comum é chegar, eventualmente, numa situação que a seguinte frase é dita, né, que é, que diferença isso faz? Eu sempre ouço essa frase em alguma situação de convívio com alguém. E, ao ouvir essa frase, eu vejo que consigo notar que há detalhes sutis, por conta justamente da condição do transtorno do espectro do autismo, que esses detalhes, às vezes, fazem toda a diferença. E, na minha perspectiva, isso é intuitivo para mim, né? Na minha perspectiva, eu vejo que há detalhezinhos ali no ambiente, ou em algum ritual, ou em alguma prática, que, para mim, faz toda a diferença, mas para outras pessoas que estão no meu ambiente, né, que não tem essa mesma condição, não é intuitivo para elas que esses detalhes fazem essa diferença. Então, eu vejo que, assim, uma das particularidades de se estar nesse lugar de fala é justamente você ser esse indivíduo que consegue passar essa mensagem de quais são os detalhes, quais são esses aspectos, né, contraintuitivos para a maioria das pessoas que fazem a diferença na minha rotina, no meu convívio e etc, né? Porque, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo. Ao pedir uma pizza, né? E eu peço uma pizza, eu escolho o meu sabor de preferência e tal, e a pizza chega. E aí, ao abrir essa caixa, ao ir pegar a pizza e abrir a caixa, esse ritual é toda a parte da experiência da pizza para mim, de comer a pizza. E isso é um detalhe extremamente importante para mim. E é justamente essa frase que eu ouço nessa situação, que é tipo assim, alguém poderia chegar lá, abrir a caixa da pizza sem mim, e aí alguém poderia falar, mas que diferença faz eu abrir a caixa da pizza sem você ou com você? E para mim isso faz a diferença. Então isso é uma situação, por exemplo, que o lugar de fala, você entender que existe, né, um lugar de fala, uma perspectiva do indivíduo que vivencia o autismo, né, pode sim fazer uma diferença para ele, e que é uma experiência difícil, né, das pessoas conseguirem intuitivamente entenderem, né, intuitivamente notarem que esse detalhe, né, específico aí, por exemplo, nesse exemplo da caixa de pizza, poderia fazer diferença. Então, uma das coisas legais que eu vejo quando a gente vai falar sobre o lugar de fala é você reconhecer, né, com TEA, no caso, você reconhecer que existem detalhes, existem né, algumas situações que só aquela pessoa que vivencia o autismo vai estar mais apta a te passar, a realmente passar o feedback dela
de que existem algumas coisas que a maioria das pessoas não captam ali, né, no ambiente e tudo mais. Então, por essa razão, eu vejo assim, que essa é a maior particularidade, né? Você se encontrar no lugar de fala da pessoa com autismo, você é a pessoa mais apta a passar a sua vivência. O que está te incomodando naquele ambiente, né? Qual que é o detalhe que muitas vezes não é enxergado por outras pessoas, ou se está numa rotina já padrão ali, e você está nesse lugar para falar do que te incomoda, né? Então, por isso eu vejo que há uma certa importância, né, nisso. O Evandro está perguntando como você se sente, né? O que acontece quando outra pessoa abre a pizza. Então, é um sentimento, assim, de não satisfação, realmente. É complicado de explicar isso, mas eu noto que isso desperta uma certa curiosidade, né, na maioria das pessoas. Por exemplo, eu gosto de comer açaí em um determinado recipiente, por exemplo. E aí, se o açaí é servido em outro recipiente, por exemplo, eu já não consigo sentir uma boa experiência ao tomar aquele açaí, né? E aí, alguém pergunta, mas por que precisa ser naquele recipiente? Aí eu volto com uma pergunta, tá, mas você prefere café sem açúcar ou café com açúcar? Aí a pessoa pode me falar, eu gosto de café com açúcar, porque, enfim, tem um gosto melhor, mais agradável e tal, né? Aí eu falo, é justamente a mesma coisa, por que você gosta de café com açúcar, né, e não sem açúcar? Às vezes é só uma questão de um prazer sensorial, né, que tu tem ali com aquele hábito de tomar café e tudo mais, e que não necessariamente você precisa ter uma explicação para isso, né? E quando se trata, é justamente isso aqui, inclusive eu estou até me sentindo um pouco aliviado em falar tudo isso aqui agora nesse momento, porque realmente ninguém mais vai abrir sua pizza, vai ficar tranquilo, agora tá nacional. Então, as pessoas que têm um convívio mais próximo comigo, elas já sabem os detalhes. Então, mas é legal que isso ocorra, sabe? Foi todo um processo. Eu consigo enxergar todo o processo que se formulou em cima disso, para eu chegar nesse ponto, né? E entender que determinadas peculiaridades, determinados detalhes, né, que fazem diferença para mim, né, que eu posso falar sobre eles. Inclusive, isso eu aprendi muito durante a terapia cognitivo-comportamental, né, em ser mais assertivo. Quando eu me submeti à terapia, eu comecei a notar o quão passivo eu era, né, o quão eu evitava determinadas situações, justamente porque eu frequentemente notava que as coisas que eu queria, os hábitos, né, os detalhes que faziam diferença para mim, não eram detalhes comuns, assim, não eram detalhes que eu previa que as pessoas iriam entender, tipo que nem essa situação da pizza, né? Então, o que eu faço? Eu simplesmente evito, simplesmente não falo sobre, porque eu, de antemão, já penso, isso não vai ser, né, não vai ser muito legal, as pessoas não vão entender, então eu não vou falar sobre. E aí, durante a psicoterapia cognitiva comportamental, eu comecei a praticar um pouco mais de assertividade, entender que, algumas dessas coisas, né, alguns desses detalhes, pode ser, sim, que, para mim, faz sentido. Então, é interessante que eu expresse essa minha opinião. E aí, quando você reconhece que existe o lugar de fala da pessoa com TEA, né, e que essa é uma ideia difundida, você deixa ali as pessoas do meio típico, né, predispostas a conseguir entender, a conseguir considerar, né, de uma maneira mais suave, uma maneira mais empática, até, digamos assim, né, que realmente existem alguns indivíduos na sociedade com essa condição, né, que se apegam a detalhes que parecem não fazer nenhum sentido, mas que, na verdade, faz toda a diferença em alguns casos, né? Então, entender e reconhecer que existe o lugar de fala e que existem indivíduos que vão se manifestar dessa forma a mostrar ideias contraintuitivas é algo produtivo para todos esses indivíduos que estão aqui no mesmo lugar que o meu, né? Que são pessoas com TEA, né, no caso. Bom, deixa eu dar boa noite aqui a Liz Romão. Boa noite, Liz, tudo bem? O Adriano Cândido deu boa noite para você aqui, Grande Shimura. Boa noite, Adriano. Lene Hoffle, boa noite. Thaís Franco. Regiane Santos, boa noite. Rovena, tudo bem, Rovena?
A Lidiane, o Evandro, boa noite. A Amanda Marchioreto, está dizendo aqui da importância do tema. A Simone, boa noite. Isabel, Daniel Fernandes. Peraí. A Glória, boa noite. A Juliana está perguntando se essa questão da pizza não se encaixa na baixa tolerância à frustração. Eu acho que a frustração, minha visão sobre isso, tem a ver como você reage quando alguém, se você tem baixa ou não tolerância, quando você se frustra. Quando alguém você xinga ele, você dá uns tapas nele, você falou que não, só fica digamos assim, de modo, fica desagradável para você, acho que não entraria nessa questão. Mas eu tenho uma outra questão aqui para você. Você falou da terapia cognitivo-comportamental, então eu acho que eu queria discutir por aí. Essa discussão, existe muita gente com posição muito diferente sobre isso, quando a gente fala de militantes, né, de ativistas do campo do autismo. A Michelle Balabi também, por exemplo, que é uma pessoa com autismo, que ela faz uma discussão que eu acho que é bem interessante, ela falou numa certa circunstância, assim, que ela tinha feito terapia, ou ia fazer, não lembro exatamente, por causa de uma certa coisa, aí por causa de um certo comportamento, interesse fixo e restrito. Aí alguém falou assim, mas as pessoas têm que te aceitar. Ela falou assim, não, as pessoas não têm que aceitar tudo. As pessoas têm que entender como eu sou e como que, né, as minhas dificuldades, e eu também tenho que lutar para tentar lidar com a sociedade, né? É uma mão de duas vias. Não, é uma via de duas mãos, né? Enquanto algumas pessoas acham que não, que todo o papel é mudar o ambiente. Como você enxerga isso, essa questão? Perfeitamente. Inclusive, eu acho que... Porque, assim, no meu caso, né, eu sou um caso de uma pessoa que... Bom, eu tenho que contextualizar um pouco no histórico do meu diagnóstico também, né? Que eu primeiramente, busquei por ajuda por questões de ansiedade e depressão, né, inicialmente. E aí, juntamente com a psicóloga, a gente levantou essa hipótese de autismo, eu fiz, enfim, N sessões de psicoavaliação, acompanhamento psiquiátrico, né? E até a gente chegar nessa conclusão de que realmente a minha condição se tratava de autismo, não necessariamente algum transtorno de ansiedade, algo do tipo, né? Mesmo porque isso... E aí, nesse ponto que eu tenho esse diagnóstico, eu reinterpreto diversas coisas da minha vida, né? E vejo também, juntamente ali no contexto da terapia, que, para o meu caso, a minha estratégia padrão era evitar. A minha estratégia padrão era passividade, sempre, quase sempre, né, em todas as situações. Então, ali, realmente, em toda relação que você tem com algum meio, eu vejo que é 50%, 50%. Né? Você tem que ter o seu certo esforço ali para ter um bom convívio com alguém, ao mesmo tempo que alguém, as pessoas do seu meio, tem que ter o seu 50% de volta juntamente com você. Né? No meu caso, e imagino que em outros casos também de pessoas que são adultos e que não tiveram apropriadamente um diagnóstico de autismo, a gente pode acabar desenvolvendo essa passividade. Então, para mim, foi importante eu começar a expressar mais sobre esses detalhes que importam para mim, né, e ser mais assertivo. Então, para mim, eu estava próximo ao 0% e não próximo aos meus 50%, digamos assim. Eu deixava o meio ditar como eu deveria ser. Inclusive, até correlacionando com um comentário ali que fizeram da questão da tolerância da pizza, né? Eu me considero uma pessoa hipertolerante, justamente porque eu acho que ao longo da minha vida, e quando eu era criança isso definitivamente não era verdade, eu não era uma pessoa tolerante quando eu era criança, né, e adolescente, mas na vida adulta eu me considero que me tornei esse adulto que tem uma tolerância bem grande, né? Então eu não sou a pessoa que você vai encontrar frequentemente estressada ou irritada ou frustrada por alguma coisa. E essa tolerância, eu acho que eu desenvolvi justamente porque foi, ao longo das minhas vivências ali do meio, eu comecei a entender que as coisas têm que ser feitas dessa maneira, né? Eu não posso fazer as coisas da maneira que eu quero. Enfim, e é claro que isso me causou muitas frustrações ao longo do caminho, até um ponto que eu me tornei esse indivíduo, né? Mas calma, eu não preciso tolerar tudo também. Pelo contrário, eu também posso expressar as minhas vontades. Eu também posso buscar pelos meus 50%,
de toda a relação, né? Então, eu vejo que, também, como você falou, não são todos as pessoas com TEA que vão corroborar com essa minha opinião, né, com essa minha visão. Mesmo porque eu acho que muito que se pega nessa discussão são as estereotipias motoras, né? Porque as estereotipias motoras, elas são esse hábito que é considerado geralmente estranho, digamos assim, né, comumente, para a maioria das pessoas, ela causa uma certa estranheza quando você vê uma pessoa com TEA ali, enfim, com seus estímulos, seus movimentos estereotipados. Isso realmente é chato você pensar que, em algumas situações, só porque, né, você fez um estímulo ali para, enfim, aliviar o estresse e tudo mais, ou porque foi agradável sensorialmente, você passou uma imagem de uma pessoa estranha, você passou uma imagem de uma pessoa, né, que, enfim, tem alguma condição diferente e tal, e as pessoas te tratarem de maneira diferente por isso. Então, eu vejo que muita da discussão sobre os estímulos específicos que isso não deveria ser crime, digamos assim, né, como as pessoas exagerando um pouco, que os estímulos não fazem mal às outras pessoas do ambiente e que eles não deveriam ser considerados como algo estranho, mas sim como algo natural ali dessa pessoa. Tanto é que quando eu estou aqui num ambiente de segurança emocional, eu me permito, hoje em dia, a me manifestar de maneira estereotipada e tudo mais, sem nenhum problema. Mas agora, inclusive, eu até lembro de uma live pública do Nicolas também, que ele fala que ele tem certas situações que ele controla ali, né, os estímulos dele, em alguns contextos, porque ele não quer dar uma impressão, enfim, né, não sei exatamente qual é a impressão, mas ele assumiu que também faz isso, né, e eu também faço isso quando estou em ambientes públicos. Então, seria interessante que, se em algum dia, em alguma situação, né, tivéssemos uma sociedade completamente consciente de que existem pessoas com TEA, que elas se manifestam dessa maneira estereotipada e não tem nenhum problema sobre isso. Isso seria... Aliás, eu acho que essa discussão, eu tenho um vídeo, eu não lancei ainda sobre isso. Uma falsa discussão, se deve ou não deve intervir nas estereotipias. É porque a discussão pode ser resumida a se é estímulo ou se é estereotipia. Quer dizer, uma forma de você... Quer dizer, essa é uma forma de categorizar isso. A gente diz estímulo se for algum tipo de autoestimulação que não tiver nenhum tipo de prejuízo. Perfeito. A gente chama, eventualmente, de estereotipia quando tem prejuízo para o sujeito ou num contexto de longo prazo. Então, por exemplo, faz flapping. Ok, qual é o problema de fazer flapping? Não tem nenhum problema. Mas se ele fizer tanto, que ele faz tanto de flapping que ele não consegue aprender a escrever, então é um problema. Então, precisa reduzir de frequência. Se ele tiver um problema na junta, por conta desse flap, então ele é um problema. Então, aí eu posso caracterizá-lo como estereotipia, e aí isso pode ser um processo submetido a algum tipo de tratamento, né? Então, na verdade, isso que você está falando, né? Eu adapto o meu comportamento a ambientes públicos, né? Para não... Quem faz isso? Sim, com certeza. Todo mundo faz isso. Todo mundo dentro de casa é uma coisa e na rua é outra. Só que comportamentos que são normalmente identificados com autismo têm um estigma que não é legal. Isso que nós vamos combater. Né? Por exemplo, esses comportamentos autoestimulatórios. Deixa eu falar, tem umas perguntas aqui. Peraí, vamos lá. Tem uma aqui da Patrícia Tiro. E nos casos de criança, que as escolas, por exemplo, insistem em dizer que a criança tem que se adequar ao meio, porque o mundo não vai sorrir para ele. O que você acha? As crianças têm que ser colocadas dentro da caixa? Como você vê essa questão na escola, William? Então, até complementando, fazendo um link dessa discussão que a gente estava tendo aqui, que é justamente essa questão desse movimento da estereotipia, né, que às vezes ela realmente pode atrapalhar, né? E, inclusive, contextualizando no lugar de fala, tu fala isso como um pesquisador, por exemplo, né? Você está ali com um pesquisador mostrando e opinando sobre isso para deixar claro que se for só um flapping ali, não tem nenhum problema, né? Se a estereotipia não causa problema real para aquela pessoa, não tem por que intervir nisso, né? E eu acho que é justamente isso que você falou, é uma falsa discussão, né, realmente.
Eu levantei esse ponto, trouxe esse ponto justamente para a gente desambiguar ele, né, um pouco. Porque, às vezes, dá a impressão... Porque, querendo ou não, causa esse certo estigma, às vezes. E aí, nós aqui, né, ativistas sociais, que eventualmente vê um caso ou outro que realmente você vê ali um colega, né, do espectro também, que teve esse comportamento autoestimulante, e que ele sofreu esse certo preconceito, um certo estigma, então você, sabe, você se sente a necessidade de falar que isso não tem nenhum problema. Mas, ao mesmo tempo, às vezes pode ter, às vezes não pode ter, e isso depende do que é o profissional que está acompanhando, né, aquela criança naquela intervenção, vai achar se está atrapalhando ou não. Aí, da mesma questão da escola, por exemplo, na minha experiência agora, falando da minha experiência, eu tinha essa estereotipia, né? Inclusive agora talvez eu até classificaria ela como estigma ou não, ou estereotipia, enfim. Que eu pegava a barra da minha camisa e ficava levantando ela para cima e para baixo, né? E tirando parte dela também no meio da sala de aula. Isso nos primeiros anos escolares, no ensino fundamental ainda, quando eu morava na capital de São Paulo. E eu me lembro muito bem de ser punido, né, pela professora naquela situação ali, naquele ambiente. Eu não entendi exatamente por que eu estava sendo punido, na verdade, né? Eu lembro muito bem que era apenas um hábito que eu gostava de fazer, né? E agora, a pergunta sobre, poxa, deveria ser permitido, me atrapalhava ali naquele contexto escolar eu fazer esse movimento? Eu era realmente muito pequeno para saber, na verdade, se aquilo atrapalhava meu rendimento escolar, se aquilo atrapalhava minha concentração, minha relação com outras crianças ali naquele meio específico. Então, até para mim, que tinha esse comportamento, é um pouco complicado. Eu vejo que é complicado de responder que não, deveriam me permitir eu ter esse comportamento. Ou, sim, foi importante que tenham me direcionado a não ter esse comportamento ali em sala de aula, né? É uma questão realmente complicada. Mas o que eu tenho certeza, né, hoje em dia, como adulto, eu vejo que é muito mais pertinente eu me permitir a manifestar esses comportamentos do que suprimir eles, como eu tenho feito ao longo de toda a vida. E aí cabe ao caso de cada um, né? Se esses tipos de comportamentos estão atrapalhando ou não estão atrapalhando, né? Eu vejo a Daniele colocou uma questão, por exemplo, a minha menina, de um tempo para cá, tem ficado com vergonha do seu flapping e pediu para que eu ajude a parar. Você vê, eu acho um caso super complexo, porque a mãe tem duas opções. Opção número 1, ajudá-la a parar. Opção número 2, dizer, não, filha, isso é, né, isso é quem você é e tal, e fazer um discurso assim. E aí, todos os dois discursos têm problemas. Um problema claro, que ela pode deixar de ter, mas é um comportamento autoestimulatório que tem algum papel ali. E o outro problema ela pode não ajudar a filha e fazer todo um discurso, e por algum motivo esse discurso não funcionar. E aí essa menina se vê excluída, e aí você sabe do quadro de depressão. A depressão é muito comum entre pessoas com Asperger, porque, diferentemente dos autistas moderados a severo, eles percebem que eles estão sendo rejeitados muitas vezes, que eles não estão conseguindo fazer amigos, namorada, etc. E tal. Vai ter, no seminário desse ano, o Seminário de Autismo na Vida Adulta, segunda edição, vai ser em outubro, vai ter um rapaz lá da Bahia, um psicólogo, que vai falar sobre... Ele fez um levantamento bibliográfico sobre suicídio em pessoas com autismo, que é uma questão muito importante que a gente precisa discutir, né? E esses números, é claro, são pessoas com condição leve, né? Porque muitas vezes chega numa condição bem, bem séria. Agora, eu quero te fazer outra pergunta. A gente vê aí muita discussão na internet, muitos eventos sobre autismo e coisas que são discutidas por especialistas ou por pessoas com autismo. Então, a pergunta é, o que pode ser discutido por especialistas? O que deve ser discutido por pessoas com autismo? O que você acha disso? Eu acho importante que há uma certa responsabilidade, sabe, a se ter, né? Eu, por exemplo, quando comecei a ter esse trabalho, fazer esse trabalho mais voluntário, assim, falar com mães e pais, eu comecei a notar que
frequentemente vinham perguntas para mim que não necessariamente eu era capacitado para respondê-las, né? Mas eu vejo que no viés ali, né, de você estar ali naquela posição, de você estar recebendo reforços positivos, né, estímulos e tal, e as pessoas estão prestando atenção em você, você, e é claro, ao receber uma pergunta de qualquer natureza, você vai querer responder ela para tentar ajudar de alguma forma, né? Então, em algumas situações, eu acabei, às vezes, dando algumas sugestões ali. Por exemplo, vou colocar uma situação bem comum aqui. Meu filho, como eu faço para o meu filho sair da fralda, né? Por exemplo, né? Não usar mais fralda e tudo mais. E, cara, essa é uma pergunta que, por mais que claramente eu não tenha capacidade para responder ela, ao ver ali, né, ela disponível para mim, possivelmente eu vou querer tentar dar alguma dica, um direcionamento, alguma coisa, porque ela foi feita, né, a mim. E eu vejo que nós que estamos aqui, nessa posição, nesse lugar de pessoas com TEA, que frequentemente atraímos a atenção de mães e pais, a gente tem que ter essa responsabilidade e entender o que é, né, o que é da nossa competência, do nosso domínio, falar sobre o que não é. Então, o que eu vejo que é muito do lugar do ativismo social é justamente você mostrar quais são as dores que você enfrenta no ambiente que você está enfrentando, né? Por exemplo, vamos supor, eu vou ali eu vou fazer uma faculdade, né? E naquela faculdade específica tem um certo sinal sonoro a cada intervalo, né? De aula, e isso me incomoda muito, por algum motivo, né? E até mesmo a questão dos fogos de artifício também, né? É uma discussão recente e que incomoda realmente, traz sérios problemas para pessoas com TEA, a gente sabe disso. E eu acho que é muito o papel do ativismo social, principalmente falar sobre essas coisas que na sociedade foi, né, estabelecido como status quo por algum motivo, né? E bom, tá tudo bem, a gente chegou nesse ponto que tá tudo bem soltar fogos de artifício. Mas agora a gente começa a levantar essa discussão, né? Olha só, eu, como uma pessoa com TEA, realmente, né, é uma coisa que me incomoda, né? E justamente trazer essas dores, elucidar a sociedade, né, para que esse status quo não está considerando a gente, muitas vezes, né? Em questões de hipersensibilidade sensorial, né? Em questão de até o ponto mesmo dos comportamentos os STEAMs, né? Então, eu acho que é totalmente papel do ativismo social em passar essa mensagem de que tá tudo bem você ser um adulto e ter esses STEAMs, né? E não machuca ninguém. E eu vejo isso como a minha responsabilidade e principalmente passar uma mensagem de que o autismo, principalmente esse ponto, que o autismo é um transtorno espectro, que você não pode esperar, por exemplo, se eu falo, imagine uma pessoa com TEA. E aí, como você imagina, né, uma pessoa com TEA? Você imagina uma pessoa super inteligente, você imagina uma pessoa com deficiência intelectual, você imagina uma pessoa com muitas comorbidades, né? Enfim, existem diversas maneiras, né, de se imaginar um indivíduo com TEA. Eu acho que esse ponto deve ser o crucial, de que a gente deve passar essa mensagem, né, que o autismo você vai encontrar pessoas de diversas maneiras, com diversas habilidades, com diversos interesses, né, e que temos em comum algumas características, tanto é que todos nós temos esse diagnóstico, né, por algum motivo, que é a questão de manter uma certa dificuldade em se expressar, manter relacionamentos, hipersensibilidade sensorial, apego a detalhes, né, inflexibilidade de rotina, principalmente. Então, eu vejo que esse é o meu papel como ativista social do autismo. Mas agora, pensando na perspectiva de quem teorizou tudo isso, por exemplo, quando eu sou diagnosticado com autismo, né, eu vou lá e corro. O que é autismo? Eu vou lá e corro para o DSM, eu corro por algum manual que possa me dizer o que é essa condição. E essa condição foi teorizada por pesquisadores, que não necessariamente são autistas, né? Não necessariamente são pessoas que vivem o TEA, ou que necessariamente têm algum filho ou filha com TEA. Então,
há contribuição de todos os lados. E ali, nesse ponto, que eu recebo o diagnóstico e procuro pela definição do que é o transtorno, né, não era ali, naquele momento, não era o meu lugar dizer o que era autismo, porque eu também não sabia. Né? Eu recebi essa elucidação por pessoas que não necessariamente são autistas e que teorizaram esse transtorno a partir do método científico, experimentação, investigação e tudo mais. Né? Então, eu acho que aí tem uma questão que é importante, né? É uma confusão que existe. Tem a ver com uma coisa, eu discuti isso numa outra live aqui, que é a validade externa. O que é a validade externa? É quando você faz uma afirmação e essa afirmação, ela atendeu a você testou essa afirmação, ela atendeu a certos requisitos estatísticos, de modo que você pode dizer que essa afirmação se estende, é extensível. Por exemplo, eu digo assim, se você passar um facão, uma espada, aqui, arrancar a cabeça de uma pessoa, seja ela quem for, mesmo pessoas que eu não conheço, elas vão morrer. Então, é uma afirmação que tem validade externa total. Agora, quando a gente fala de experiência, ela não tem validade externa total. Mesmo, vamos imaginar, Asperger. Só Asperger, tá bom? Que é uma faixa muito específica do TEA. Você pega, por exemplo, um livro de todos os Asperger que escreveram, e eles vão dizer, por exemplo, por que eles não gostam muito de olhar no olho. Cada um explica de um jeito. Sim. Porque aquela explicação só vale para ele, não vale para mais ninguém. Então, não tem validade externa essa afirmação. É uma afirmação que é importante, tem o seu valor, sobretudo o seu valor político, né, como isso que você falou, mas não tem validade externa. Então, veja, eu tive, por exemplo, sábado com o Dr. Francisco Assunção, fui assistir uma aula dele, prestigiar lá em Santos. Eu tenho um filho com autismo, ele não tem. Mas você imagina que eu sei mais do que autismo que ele? Você acha que eu sei 10% do que ele sabe? Um cara que está 40, 50 anos estudando isso? Eu tenho um conhecimento que ele não tem, que é como ser pai de uma criança com autismo. Mas é como ser pai de uma criança, do Benício, não de mais ninguém. Cada pai vive uma experiência diferente. A minha fala serve para mim, não serve para mais ninguém. Porque cada um tem uma experiência particular. Mesmo se eu for falar dentro da mesma faixa. Imagina você fazendo mestrado com uma outra criança que não consegue ir ao banheiro sozinha. Ou um outro adulto que está vivendo numa jaula. Percebe? Nós estamos falando de um espectro, e o espectro diminui a possibilidade da validade externa da afirmação. Em qualquer circunstância seria difícil. No espectro é ainda mais difícil. Então, eu sinto que tem um discurso que, digamos assim, é muito bonito dizer, mas tem muito problema técnico dizer. É como dizer assim, não, só quem pode falar de câncer não é um oncologista. Um oncologista não pode falar. Quem tem que falar é uma pessoa que tem câncer. Isso é uma inversão que é assim, não estabelece o papel. Então, assim, a discussão política do autismo é muito importante às pessoas com autismo e aos seus pais. Aí, eu quero fazer um comentário sobre a sua primeira fala. Você falou, nada sobre nós sem nós. Esse nós, quando diz respeito a condições altamente incapacitantes, eles incluem, ou pelo menos esse é o entendimento, inclusive jurisprudencial, porque essa é uma frase que exprime um conceito da política pública, né, de direitos humanos. As pessoas com autismo e que quem por eles falam quando necessário for. Isso é, as pessoas com autismo e seus pais, né? Quando você está falando de pessoas mais moderadas e severas. Existe uma ilusão, assim, por exemplo, eu sou defensor da comunicação alternativa dentro dos parâmetros técnicos e científicos que a gente tem, mas existe uma ilusão de que todas as pessoas com autismo podem se comunicar normalmente, só botar comunicação alternativa. Não é. Ela pode até conseguir pedir ao banheiro, ela pode até conseguir pedir água, mas a depender da deficiência intelectual que tiver, ela não vai conseguir se exprimir de uma maneira completa. E aí seus pais é que são a sua voz, entende? E eu queria que você falasse um pouco isso. Como é que você se sente em relação às pessoas mais severas? Como você vê, do ponto de vista da empatia, o Eliseu, Acácio, ele foi muito legal. Esses dias ele levou o filho dele, que é severo, para uma moça que eu esqueci o nome, que acho que faz um negócio de viagem à ASP, um negócio assim, Aventura ASP Aventura, um negócio assim. Eles se encontraram, e eu queria saber sobre isso, assim, a sua experiência de empatia com os mais severos. Justamente por essa experiência que eu tenho, que eu já tive com alguns casos de TEA, de dificuldades bem mais acentuadas, né, do que as minhas, que eu vejo que há uma grande responsabilidade quando eu falo e quando eu passo a imagem, né, do TEA.
Há poucas semanas atrás, por exemplo, eu fui visitar um pai, justamente, que tem um filho ali com uma criança com dificuldades bem mais acentuadas, né? E, por exemplo, nessa situação, essa criança em específico tem 4 anos de idade, e ela ficou usando a minha mão como ferramenta a todo momento. Ela não se comunicou comigo em nenhum momento, ela estabeleceu contato, por mais que ele ainda verbalizasse algumas palavras ali com o pai, com a mãe, comigo ele não tinha nenhum contato, a não ser usar a minha mão como ferramenta, né? Isso, por exemplo, foi uma coisa, um hábito que eu até tenho em algum certo nível, mas não foi algo que era realmente uma parte que causava muito incômodo para mim durante a minha infância, né? Eu não chegava em pessoas estranhas, né, desconhecidas, e pegava a mão delas para usar como ferramenta, né? E justamente vendo isso, e principalmente enfatizando novamente essa mensagem do que eu acho que principalmente o ponto a se difundir pelo ativismo do autismo é esse conceito de que a gente está falando de um transtorno espectro, né? É que eu sinto essa responsabilidade de quando eu for falar de autismo, eu não posso falar sobre autismo para uma pessoa e deixar ela sair ali com a imagem de que, não, pessoas com autismo é que nem o William, né? É o cara ali que vai falar comigo, que ele vai falar de uma maneira diferente, ele vai falar comigo com algumas particularidades, ele tem interesse em programação, por exemplo, apesar de possivelmente alguns outros programadores também serem autistas e tudo mais, mas você não pode generalizar isso de nenhuma maneira, né? Então, eu tenho, justamente por essa empatia, né, entender que a mesma condição que eu estou, né, que eu tenho, engloba outras pessoas que também precisam de awareness, né, de conscientização na sociedade, que eu justamente tenho muito cuidado quando eu vou passar uma mensagem para seja lá quem for, de que essa condição que eu tenho é uma condição espectro, né? E você pode esperar algumas coisas, como os pontos que a gente citou, de hipersensibilidade, hipossensibilidade, dificuldade de relação, mas você não pode, e é muito difícil isso, né, num primeiro momento, mas você não pode generalizar que todos os casos serão como o meu, por exemplo, né? Mas é algo que eu realmente tento passar. Por que eu tento passar essa mensagem? Porque eu vejo que muitas vezes, né, o discurso pode ser um pouco, como posso dizer, um pouco imaginativo demais, um pouco bonito demais, digamos assim. E isso acaba incomodando, de alguma forma, que eu vejo, isso é um padrão, né? Isso acaba incomodando outra parte da comunidade do TEA, que são os pais e as mães, né, das crianças com dificuldades mais severas, que falam assim, poxa, mas eu não vejo elegância, eu não vejo a beleza como essas outras pessoas estão passando essa mensagem aqui. E aí isso gera um conflito, né? E eu vejo esse conflito principalmente com a mensagem de que, opa, calma lá, alguma coisa do que a gente está passando, que o ativismo TEA está passando, talvez não esteja muito bem calibrado, né? Talvez seja a hora de repensar, talvez seja a hora da gente justamente fazer lives como essa para a gente conversar. Qual que é a atitude, né, a se tomar, então? Qual que é a mensagem a se passar? E de nenhuma forma, eu vejo que os ativistas, os Aspergers, no caso, né, têm a intenção de excluir a parte mais severa, eles de nenhuma forma têm isso, ao mesmo tempo que de nenhuma forma as mães e pais, os pesquisadores que lidam com essas crianças ou adultos com dificuldades bem mais severas têm a intenção de falarem, porque nós somos o autismo de verdade, porque vocês não sabem o que é autismo e etc. Apesar de que, infelizmente, às vezes existir o conflito, né? Mas que todos nós estamos ali dividindo a mesma condição e o nosso objetivo é que é disseminar a conscientização. Aliás, essa coisa do lugar de fala é tão interessante, porque, por exemplo, em 2012, um Asperger falava em nome do mundo Asperger. Em 2013, uma decisão de cientistas, que não é uma mudança da realidade, mas só da sua interpretação, quando vira transtorno do espectro autista, eles passam a falar em nome, ou pelo menos aparentemente, ou em alguns contextos, em nome da comunidade do autismo, e aí gera todos esses vários problemas, não todos, mas vários problemas.
Além da gente fazer lives e conversar, é muito importante a gente estudar. Então, eu vou fazer 2 sugestões para o pessoal aqui. Livrinho bom, Longe da Árvore, do Andrew Solomon, muito legal. Pais, Filhos e a Busca da Identidade. Ele fala sobre pais diferentes dos filhos, né? Como a fruta que cai longe da árvore. Então, ele fala sobre filhos homossexuais, filhos anões, filhos, um monte de condição, e filhos albinos, e filhos com autismo. Tem um capítulo muito legal. E esse livro aqui, ó, eu precisava falar 70 mil vezes sobre a importância dele. É muito importante. Para mim, é o livro mais importante para a compreensão do autismo, de todos, é esse aqui. Outra sintonia, ele fala da história do diagnóstico, da institucionalização, ele fala dos tratamentos, da busca da cura, dos movimentos, enfim, é bem, bem amplo. Agora, eu vou falar alguns comentários aqui. A Bridge, que é a Renata, está dizendo aqui, Eduarda faz flapping e avisa porque normalmente vem na euforia. Na escola, um amigo perguntou por que ela faz isso, ela disse, sou ansiosa, e quando fico feliz eu bato asas. A escola relatou que ela faz, mas agora pede para não olharem para ela. Ela diz, não olha, porque tem vergonha e noção de que os amigos não fazem e observam. Aqui o Luiz Moda dizendo que está aprendendo muito, bacana, Luiz. A Patrícia falando que acho que algumas escolas querem, né, que as crianças fiquem no molde, exatamente. Boa noite, Rosângela. A Cristiane Medeiros está perguntando se você teve algum período de gagueira. Teve, não? Não, gagueira, acredito que não. Deve ser alguma experiência particular aqui. A Daniela está falando assim que a filha dela chega ao ponto de tentar controlar, mas diz que seu corpo dói, até sua arcada dentária dói. Então, é porque, na verdade, Daniela, simplesmente você deixar de fazer é um problema. Se for para fazer, tem que fazer um processo. Se for para reduzir, tem que fazer um processo um pouco mais complicado. É como nós também fazemos várias estereotipias. As pessoas com desenvolvimento típico também fazem estereotipias, né? E não é fácil parar, não. Coisas, às vezes, mais simples são difíceis. A Daniela está perguntando aqui, você hoje tem sintomas TEA ou com a terapia eliminou os mesmos e ficaram apenas traços socialmente aceitáveis, William? Socialmente aceitável é um termo um pouco difícil de se definir, né? Mas eu ainda vejo bem que eu tenho uma característica que relaciona bastante com o TEA, que que traz dificuldades para mim, né? Que é a questão da inflexibilidade de rotina mesmo, né? Uma vez que eu estabeleço um padrão em algum ambiente, né? Que eu me apego a ele, eu tenho uma extrema dificuldade, extrema frustração, né? Em lidar com uma mudança. E quase sempre mudanças são necessárias, então é algo que eu tenho trabalhado até hoje, né? Na questão de manter relacionamentos, essa questão de relacionamentos é mais eu sou um pouco crítico, digamos assim, aos relacionamentos que eu gosto de manter, né? Então, eu vejo que nesse aspecto é o que mais se correlaciona com o TEA, né? Às vezes, alguns detalhes ali na relação acabam fazendo toda a diferença para que exista ou não manter uma relação. Isso são os aspectos que eu vejo que mais me causam problemas, né, atualmente, mas de resto, na adolescência e conforme fui fazendo psicoterapia, eu tive uma boa melhora. Na verdade, eu acho que a grande parte dos problemas era bem antes dos 14 anos, 13 anos de idade. Era quando... E aí a Lidiane está perguntando qual a idade que você se descobriu ou questionou aos seus pais que você é autista. Qual a idade que isso tudo aconteceu? Então, seus pais e tal. Como é que seus pais lidaram com isso? Depois, quando eu fui fazer a investigação, né, como eu já tinha dito aqui na live, toda a história da investigação aconteceu aos 21 anos de idade. Mas aí, quando eu fui fazer a investigação, eu fui descobrindo que alguns parentes meus sempre tinham alguma hipótese ali, né, de que possivelmente eu era diferente de alguma maneira. Então, aparentemente, sempre houve hipóteses de que alguma coisa, possivelmente, né, estava fora do eixo ali, né, entre aspas, mas só aos 21 anos de idade, quando eu fui ao psicólogo por conta de ansiedade e depressão, que eu realmente levantei essa hipótese junto com a minha psicóloga e a gente chegou nessa conclusão com o psiquiatra e psicoavaliação e tudo mais. Então, foi um diagnóstico tardio, né?
quase todos os pais que eu converso... primeiro, o Leo Connor, quando ele criou lá o diagnóstico, ele falava... Ele notou que as mães, a maioria era diferente, as mães e os pais, né? Acho que ele falou mais das mães, que eram diferentes, mas ele achava que essa diferença decorria... num certo momento, ele achou que o autismo decorria dessa diferença. E depois, começou a se pensar várias outras coisas. Uma é que essa diferença decorria da própria dificuldade. A criança não interage, então você não fica ali tentando muitas vezes. E uma outra questão é que já é demonstração de um componente genético. Então, grande parte das famílias que eu conheço, grande parte, o pai ou a mãe tem um comportamento bem complicado já. Ou seja, a traço genético já está claramente apresentado. Sim. Mas aí alguns vão atrás e pegam um diagnóstico e outros não. A minha pergunta é, nesse limite aí do comportamento claramente prejudicado, em vários contextos, onde que você acha que está a divisa para o autismo? Como é que você vê isso, essa divisa, entende? Tá. É uma questão um pouco complicada, mas eu acho que eu consegui entender. Eu vejo que a utilidade, todo o significado de você receber o diagnóstico, né, está em você conseguir usar da teorização, né, do que o transtorno traz para alguma utilidade para a sua vida, né? Então, eu vejo que, a partir do momento que você se enquadra, que você começa a se ver como uma pessoa com TEA, e as intervenções, né, para pessoas com TEA, e as explicações para os comportamentos problemáticos daquela pessoa se correlacionam muito bem com o que é teorizado para a TEA, e a partir disso você consegue, né, traçar estratégias, pode ser com a psicóloga ou não, daí, para você conseguir trazer melhor qualidade de vida, né, para a sua vida, e isso for significante, isso for realmente, assim, sabe, trazer um enorme conforto, uma enorme satisfação em você finalmente conseguir explicar e entender e intervir em quais são os seus problemas decorrentes por determinados detalhes que você, né, não teria sem o transtorno. Eu acho que é muito sobre essa perspectiva, porque, por exemplo, o meu pai, eu acho com certeza que ele é uma pessoa com TEA também, né, assim, e ele tem todos, assim, estampado, né. Agora eu penso, faz sentido ele buscar um diagnóstico? Faz sentido ele, né, ele ir atrás disso e se enxergar como um indivíduo com TEA? E aparentemente não, para ele não, porque ele não consegue enxergar, ele não consegue ter tanto interesse, para começar, em intervir no meio que ele está ali, a partir dessa nova informação, dessa nova hipótese que eu dou para ele. Pai, você pode ser que você também esteja no transtorno do espectro do autismo. E ele fala, ok, mas a minha vida está boa, não tenho muitas preocupações, isso não me traz problemas, né? Não tenho problemas aqui no meu contexto, então está tudo bem. Então, sabe, eu acho que ali no caso dele, não seria pertinente. Agora, dizer se ele é ou não é TEA é uma questão de, acho que, definição, né, daí. Agora, para o meu caso, que tive problemas, e eu vejo que os meus problemas, principalmente, estão correlacionados com essas características de flexibilidade de rotina, né, de apego a detalhes não funcionais, e todos os problemas de relacionamentos que eu tive, né, ao longo da vida, e que se encaixam perfeitamente no TEA. E uma vez que eu entendo isso e leio sobre, e consigo entender mais ao meu comportamento, e consigo intervir de tal forma a mostrar 50% para a pessoa, olha, esses são os meus 50% da minha relação. E eu preciso que você entenda isso, e também faça 50% da sua relação para que a gente mantenha uma boa relação no nosso meio e tenha um bom convívio. Então, e a partir do momento que eu comecei a me enxergar com esse indivíduo TEA, que eu tive o diagnóstico, nossa, a qualidade de vida, assim, mudou de uma forma, assim, bem mais do que significante, né? Então, eu vejo que, possivelmente, eu poderia ter escapado do diagnóstico e estar vivendo? Poderia. Mas, sem o diagnóstico, eu não teria tido nem metade das intervenções que eu tive pós-diagnóstico, né? Então, eu sempre vejo isso, o diagnóstico na perspectiva da utilidade, né? O transtorno, ele existe porque ele te dá capacidade para intervir, né? Ele te dá capacidade para entender e intervir.
E é justamente por causa disso. Não é rótulo, né? Não é para problematizar ou nem nada do tipo. É justamente pela perspectiva da utilidade. Eu gosto muito de frisar isso, inclusive eu adorei a pergunta, foi muito boa. A sua pergunta, a sua resposta, ela tem muito a ver com o que a comunidade científica vem entendendo e com o que o DSM diz, né? O autismo leve é o quê? É aquele que precisa de ajuda. O moderado é que precisa de ajuda substancial e o severo é o que precisa de ajuda muito substancial. Quer dizer, se você não precisa de ajudas, você não tem autismo. De modo que eu acho um contrassenso dizer, não, eu sou autista, e o autista não pode ter tratamento, como uma certa corrente mais extremista fala. Então, se não precisa de tratamento, não é autismo, é outra coisa, é uma condição só, é uma diferença dentro de uma faixa, de um comportamento que tem as suas idiosincrasias, como todos temos, né? Não são só pessoas com autismo que têm idiosincrasia. Gente, tem muitas perguntas. Pode falar. Eu só vou falar, eu acho que isso é importante, que daí agora eu vou falar da perspectiva justamente do lugar de fala, né? Que eu entendo essas pessoas que falam, dessas correntes, né? Que falam assim, pô, autismo não deve ser tratado, porque a gente deve aceitar ao máximo, etc. Eu entendo o que eles querem dizer com isso. Porque, por exemplo, justamente, eu ouço isso demais, né? Que é, se em alguma situação eu preciso chegar e falar assim, porque eu tenho TEA, né? Eu sou uma pessoa com TEA. E aí a pessoa chega, isso é extremamente comum. Mas tu não parece, né? Você não parece ser TEA, né? E, cara, isso, sabe, traz um bad feeling, né? Quando você ouve isso. E é justamente parte do ativismo social, despertar o awareness, entender que o transtorno é um espectro. Então, justamente quando eu ouço essa pergunta, eu geralmente volto com a resposta, tá, mas como eu deveria parecer, então, para parecer autista, né? O que eu deveria estar fazendo, né? Por quê? Então, eu imagino um contexto ideal, que é o que você fala, eu tenho TEA. E aí a pessoa vai imaginar, idealmente, então, ao longo do meu relacionamento com essa pessoa, muito provavelmente devo esperar algumas atipicidades comportamentais, algumas coisas que são contraintuitivas para mim, possivelmente alguns estímulos, ou alguma dificuldade de se lidar, e eu vou tentar entender esse ponto contraintuitivo, né, por causa da condição dessa pessoa. E é isso, né? Possivelmente não se revelar nem no primeiro dia, nem em uma semana, mas ao longo do tempo, as atipicidades se revelam, e é por isso que existe o transtorno, né? E assim como pontuou a Michelle Malab ali, né, todo relacionamento também não é só as pessoas que têm que te aceitar, você também tem que aceitar as pessoas, todo relacionamento é bidirecional, né? Então, você saber que você tem TEA te ajuda a passar essa mensagem de como você mesmo é, e ao mesmo tempo, um awareness da parte, uma conscientização da parte da pessoa que convive com você, também vai estar mais disposto a tentar entender e se propor a passar numa perspectiva mais contraintuitiva e manter um relacionamento um pouco mais sustentável, né? Foi engraçado que eu falei aqui que os pais, às vezes, têm um comportamento diferente. Já começou a aparecer um monte de gente falando aqui, lá em casa é assim, a genética aqui é forte, isso aqui é meu marido. E isso é muito comum, isso aparece muito. William, nós estamos acabando por conta do horário. Já vai fazer 1 hora que estamos aqui online. Tem algumas perguntas aqui, aí depois vocês podem perguntar para eles, ou se você puder responder, não sei, depois escrevendo. Ou as pessoas perguntam para ele, acho que foi marcado aí no evento. E eu quero dizer o seguinte, eu sempre tenho um prazer muito grande de conversar com você, porque você tem uma clareza que eu acho que isso é muito aproveitada. Você, né, a gente percebe que essas coisas você não está formulando agora, você formulou, você elaborou, você está pensando sobre isso. E eu acho que vai ser essa discussão com você é sempre muito rica. No seminário foi super rica. O William, para vocês saberem, estará no Congresso Internacional de Autismo, que vai ser no Rio de Janeiro. E tem uma pesquisa sendo feita. Eu queria, nas suas palavras finais, William, que você falasse rapidamente, só dissesse para as pessoas sobre o que é a sua pesquisa, que eu acho que é bacana. Uhum. Então, como eu venho com esse background de programação, né, que era um interesse, um hiperfoco meu, né, ao longo da adolescência, eu fui desenvolvendo essa habilidade de programar softwares, eu acabei indo para esse mestrado interdisciplinar, e aí que eu foco na educação, e a minha pesquisa é sobre justamente criar um produto tecnológico, né,
para ajudar profissionais ali que estão atendendo de maneira especializada crianças com TEA em um ambiente escolar, né? Então, justamente, e principalmente focando em práticas baseadas em evidência, né? Que é um grande interesse também meu. E a minha pesquisa tem sido nesse sentido. Conforme tiver resultados preliminares, com certeza postarei pelo Facebook, né? Muito obrigado, William. A gente se vê muitas vezes, vamos fazer outras discussões sobre isso. Obrigado mesmo pela sua presença. Muito obrigado, pessoal, todos vocês que participaram aqui conosco, perguntaram, interagiram. Desculpa, não consegui responder tudo, foram muitas perguntas, mas foi bastante gente participando. Obrigado a todos. A semana que vem, eu acho que eu não vou conseguir fazer, porque eu estarei num curso em Cachoeira de Minas e vai ser bem complicado lá, vou ter numa rotina de curso bem complicado. Mas na outra semana a gente já volta também, conversando de autismo e outras coisas aí. Muito obrigado a todos. Tchau para vocês. Tchau. Muito obrigado. Espera aí, deixa eu